Você que pode, abra a sua Bíblia em João 3. Estaremos lendo de 1 a 8, mas iniciaremos do 1 ao 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Deus, nós agradecemos o Teu nome, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo aquilo que o Senhor tem para essa noite, nessa igreja, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, que o Senhor esteja nos dando inteligência, capacidade, Senhor, que o nosso cérebro, Senhor, ele seja e esteja, Senhor, em função nobre nesse momento, Pai, para que nós possamos pegar todo esse conhecimento, tudo aquilo que será dito, tudo aquilo que o Senhor fará nessa noite, e que isso possa fazer, Senhor, uma conexão com o nosso coração, e que nós tenhamos o entendimento, Pai, que a palavra, ela é do Senhor, ela não é de pessoas, e ela faz a diferença, Senhor, conforme o nosso coração está disposto a Te ouvir, Pai. Por isso nós pedimos que nós tenhamos nessa noite um coração quebrantado, Pai, que nós tenhamos nessa noite um coração disposto a mudar concepções, um coração disposto a olhar para dentro dele e entender muitas vezes aquilo que se passa, Pai, para que nós venhamos a sair daqui dessa noite com a certeza de que estamos na direção que o Senhor quer que nós venhamos a estar, que nosso coração possa estar no centro da Tua vontade e da mesma forma a nossa vida, Pai, seja um canal para que pessoas possam ser abençoadas através dela. Por isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nicodemos chega até Jesus esperando uma conversa diferente, esperando falar sobre os milagres. Por quê? Porque Nicodemos era um cara teoricamente acima da média, conhecedor da palavra, era um cara que era dos maiores entre os judeus. Ele percebeu que Jesus tinha algo diferente, porque ele via através da vida de Jesus alguém capaz de fazer milagres. Somente alguém que fosse enviado por Deus poderia fazer aquilo que estava fazendo através da vida de Jesus. Mas veja que ele chega querendo conversar uma coisa com Jesus. Olha, vejo que tu és mestre, que és capaz de fazer milagres, que Deus opera através da tua vida e tal. E ele foi ali conversando, mas Jesus olha para ele e muda completamente de assunto. Ele fala: olha, ninguém é capaz de viver tudo isso sem que nasça de novo, sem que tenha uma vida em espírito, sem que tenha um coração diferente, de repente, daquilo que se vivia naquela época. Por quê? Porque os judeus, eles viviam num padrão cheio de regras, cheio de limitações, onde você fazia conforme a sua capacidade. Você tinha que ser muito bom naquilo que você fazia, e você precisaria ser extremamente correto, e o mais importante não era o coração, eram sim as suas ações. E naquele momento Jesus falou: ó, não é bem assim. Para que seja e para que as coisas aconteçam, você precisa nascer de novo. E aquilo foi algo muito estranho para ele receber. Por quê? Porque ele estava pensando em chegar com outro mestre e discutir sobre conhecimento, discutir sobre possibilidades, discutir sobre dúvidas, de repente, que ele tinha. Algumas pessoas falam que ele foi à noite porque ele não queria ser visto, mas pode ser tantas coisas. Pode ter acontecido que ele tenha ido à noite porque Jesus estava próximo do lugar onde ele estava, porque ele se sentiu confortável e criou coragem apenas naquele momento para buscar a palavra e o conhecimento. Só que Jesus, antes de falar sobre religião, resolveu falar com Nicodemos sobre transformação.
tirando muitas das justificativas que ele tinha. Porque o grande problema de Nicodemos não era a falta de conhecimento. Ele estava lá, ele era a base do Sinédrio, ele era um dos 12, ele era o top. E esperava poder conversar com Cristo a respeito disso, a respeito das regras. Então, a Nicodemos não faltava conhecimento, mas faltava vida. Jesus olha para ele e fala: olha, não fazer nada disso sem que você nasça de novo. E quando ele viu os milagres de Jesus, o que aconteceu? Isso chamou a atenção dele. E esse chamar a atenção, de repente, colocaria numa função, um posicionamento de que esse é o mestre com o qual eu preciso estar caminhando. Porque eu já sou bom o suficiente, mas ele é melhor do que eu. E Jesus tira completamente a visão da religião e coloca a visão de uma transformação. Muitas vezes nós nos achamos conhecedores de alguma coisa, nos achamos conhecedores da palavra, conhecedores de algo, de repente relacionado ao nosso trabalho, e nós não nos dispomos a aprender coisas que sejam mais simples. Eu conheço isso, eu tenho essa base, eu sei como isso funciona, eu estudei para isso, mas de repente vem alguém e fala uma coisa muito simples para você e você não para ouvir e para entender se aquilo realmente é importante. Nicodemos, para aquela época, jamais seria uma pessoa onde aqueles que estavam ao seu redor imaginassem que ele não poderia ser salvo. Porque que quando olhavam para ele, viam ele como um conhecedor da palavra, viam ele como alguém que se dedicava, viam ele como alguém que era capaz, até mesmo porque Nicodemos também era mestre em ensino. Ele ensinava a palavra às pessoas. E muitos viam nele um dos grandes líderes da igreja da época. Então aquilo que Nicodemos muitas vezes falava era a ordem do lugar. Quando ele abria a boca, as pessoas paravam para ouvi-lo, entendiam que ele era uma pessoa com conhecimento. Mas, diferente de Jesus, na época ele era um fariseu. E para os fariseus o que funcionava? Funcionava o rigor da lei. Ele era um homem profundamente religioso. Então, quando ele falava sobre algo, nós entendíamos que aquilo deveria ser seguido. Nós não, né? Mas as pessoas da época. Mestre da lei que ensinava as escrituras, respeitado pela sociedade. Nicodemos era influente, era uma pessoa que tinha recursos, porque naquela época também, para você estar à frente, isso era algo muito importante. Então, humanamente falando, daquilo que se vivia na época, ele era um exemplo de fé. Mas Jesus olha para aquele homem e fala o quê? Você ainda precisará nascer de novo. Isso nos ensina uma verdade. É possível conhecer muito sobre Deus e não conhecer a Deus. Porque às vezes nós aprendemos a palavra de uma maneira diferente, aprendemos coisas de uma maneira diferente, e aquilo passa a ser o nosso sistema de crença. Às vezes nós temos um padrão de igreja, e dentro da igreja nós aprendemos as coisas conforme está lá escrito. Olha, mas nós acreditamos em Cristo. É diferente do grupo dos fariseus que não a conheciam e não achavam que a forma com que Jesus agia muitas vezes o agradava. Mas nós viemos de muitos locais diferentes. Alguns de repente estão tendo o primeiro contato com o Evangelho aqui nesse lugar. E estarão aprendendo sobre o caminho pelo qual nós queremos andar como igreja e como família. Mas muitos de nós viemos de um determinado conhecimento. E esse conhecimento, ele pode ter colocado o nosso coração numa determinada linha, onde hoje nós temos a dificuldade de sair. Nós temos a dificuldade de ver como algo novo. Temos a dificuldade de estarmos quebrantados por algumas coisas. Hoje nós ouvimos uma palavra do Ronan, no curso Lidere, falando sobre ser cristão, falando sobre liderança cristã,
sobre pessoas que estão à frente da palavra. E muitas vezes nós não conseguimos entender porque algumas coisas são tão difíceis. Ah, mas eu me magoei com aquilo que aconteceu. Mas você é cristão. O que a palavra fala sobre mágoa? O que a palavra fala sobre perdão? O que a palavra fala sobre andarmos juntos? E aí nós entendemos as nossas características, nossa personalidade, nosso temperamento e tantas outras coisas que nos impedem. Por quê? Porque eles acabam falando mais alto do que aquilo que nós aprendemos na palavra. Porque isso acaba sendo mais forte do que aquilo que deveria verdadeiramente estar enraizados no nosso coração. Puxa, mas ele me magoou, mas ele fez isso por mim. Mas olha só, esse tipo de atitude não é a atitude de um cristão. A atitude pode não ter sido a atitude de um cristão, mas e a sua? Não ficar bravo, não ficar revoltado e não perdoar. É uma atitude de cristão? Então, muitas vezes nós entendemos e vemos que, como Nicodemos, isso acontecia muito nesse tempo, onde esse grupo de pessoas era extremamente um grupo de pessoas conhecedoras da palavra. E às vezes nós nos portamos dessa mesma forma. Às vezes nós somos conhecedores da palavra. Às vezes nós buscamos tantas coisas e sabemos falar sobre muitas coisas, mas as nossas ações, elas não são de acordo com aquilo que a palavra ensina. A religião pode mudar hábitos, mas somente Cristo pode mudar um coração. Naquele momento, Cristo condenou a ideia de obediência de Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos era um homem obediente. Tudo aquilo que estava na lei, ele obedecia. Mas o que Cristo queria dele era algo que não estava, de repente, escrito daquela mesma forma. E sim, um quebrantamento de coração. E ele falou para ele: é necessário nascer de novo. Não que não devamos ser obedientes. O propósito de Cristo naquela conversa não era eliminar e falar apenas sobre um coração, mas além da obediência, um coração. Foi exatamente os erros que existiam naquela época com os fariseus, detalhistas em algumas coisas. Olha, o dízimo disso, dízimo aquilo, dízimo daquilo, dessa forma, ser desse jeito. Eu ficar orando em voz alta para que as pessoas me olhassem e achassem que eu era melhor do que o outro, em vez de eu ter o meu momento a sós com Deus, em vez de eu ter um coração voltado àquilo que era mais importante. As pessoas acabavam tendo a necessidade de mostrar quem elas eram, porque do lado de fora é muito simples e muito fácil vocês conhecerem pessoas que amam a Deus, que são muito corretas. Se vocês viverem comigo apenas aqui nesse espaço e tiverem tempo comigo quando a gente sai daqui e vai fazer um lanchinho ali do lado, vai ficar muito fácil vocês conhecerem um Éder que, olha, que é querido, que é humilde, que é simples de lidar. Nossa, como ele dá atenção, como ele conversa com a gente. Mas a partir do momento que vocês vivem comigo, vocês vão perceber que eu não sou esse cara tão bonitão e querido, que nem eu pareço aqui na frente. Eu tenho falhas. Conversa com a Josi um pouquinho para você saber. Conversa com os meus filhos um pouco para você saber. Porque quando a palavra ela é apenas vivida dessa forma, sem intimidade, quando é só a letra, vai depender da tua dedicação e do tempo que você vai passar buscando esse tipo de informação. Se você ler a Bíblia 2, 3 horas por dia, com certeza você vai ter um conhecimento muito grande dela. E isso faz parte, é importante, nós devemos fazer. Nós devemos buscar a palavra, nós devemos ler, nós devemos ter esse conhecimento. Mas só o conhecimento, ele não será suficiente para que nós possamos alcançar a Deus. Nós precisamos transformar esse conhecimento em prática e vivermos aquilo que Cristo tem para nós. Muitas vezes nós acreditamos nessa bondade. E quando nós acreditamos nessa bondade, nós começamos a deixar aquilo que verdadeiramente é o mais importante, que é a vida de Jesus perfeito, que não errou, que não falhou, morto numa cruz para que nós pudéssemos ter vida. E quando nós começamos a imaginar aquilo que está escrito na palavra, nós muitas vezes nos enganamos e acreditamos que
seremos salvos por nossa capacidade. Porque eu sou bom, porque eu busco a palavra, porque eu tenho orado, porque eu tenho agido da maneira correta. E tudo isso só é o resultado de algo que Deus colocou no nosso coração. Da vida de Jesus, da morte de Jesus. Por quê? Porque nenhum de nós é bom o suficiente. Nenhum de nós tem capacidade suficiente para se salvar. É apenas pela graça. Por isso, eu e você temos essa possibilidade de um encontro verdadeiro com Jesus. Por isso nós temos a possibilidade de nos colocarmos numa situação em que entendemos que somos salvos. Não porque merecemos, mas porque Ele nos amou. E quando Jesus fala para Nicodemos, apenas nascendo de novo, nós começamos a entender que não depende de nós, mas que depende em todo o tempo dele. Lá em Isaías 64, 6, tem um versículo que nos fala e nos leva a entendermos um pouco mais sobre isso. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Perceba que quando Isaías está falando isso, ele não está falando que os nossos pecados são como trapos de injustiça. Ele está falando daquilo que a gente é bom. Ele está falando sobre aquilo que nós achamos justos. E até isso depende muitas vezes do nosso coração, da nossa humildade e do nosso caráter. Porque só Cristo sabe o que se passa no nosso coração. Só Ele sabe o que se passa quando nós vamos ajudar uma pessoa. Muitas vezes eu posso estar ajudando, eu estou indo lá para ajudar a Josi a fazer alguma coisa, mas eu posso ter segundas intenções. Eu posso estar doando alguma coisa e posso ter segundas intenções. Eu posso estar apoiando alguma pessoa em algum momento e também ter segundas intenções. Só Cristo vai conhecer o nosso coração. Então a palavra fala que aquilo que nós temos de bom não é bom o suficiente. Aquilo que nós consideramos a nossa melhor obra, muitas vezes pode não ser aceitável para o Senhor, porque nós estamos fazendo aquilo para que algo seja visto. Assim como os fariseus faziam, oravam em público, para que as pessoas pudessem ver e achassem então que eles eram mais espirituais. E lá em Efésios 2, 8 e 9, está nos falando e confirmando isso. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação nunca foi um prêmio para quem faz mais. E isso precisa ser algo claro no nosso coração. Não é porque fazemos, é porque Cristo morreu por nós. Tudo se refere a Ele e não a nós. Nós não temos capacidade suficiente, por quê? Porque quando alguém nos magoa, nós temos dificuldade em amar aquela pessoa. Porque nós rompemos relacionamentos e entendemos que o outro, muitas vezes, fez tantas coisas que hoje nos prejudicam de fazermos aquilo que é correto. Nós temos mania de arrumarmos desculpa e colocarmos na outra pessoa, e por isso temos tantas dificuldades em andarmos conforme a palavra. Porque somos tão queridos, somos tão fáceis de se amar, e de repente nós começamos a colocar na ponta do papel. Às vezes coloco aqui e fico pensando até que não é tão fácil assim de me amar. Até que eu complico as coisas muitas vezes na minha casa e na maior parte do tempo eu quero colocar a culpa na Júlia. Às vezes até coloco. Né? A gente está lá discutindo um pouco, tá? Foi você. Olha aí, teu comportamento. Você está fazendo isso. De vez em quando eu falo, isso me incomoda, me deixa estressado. Eu começo a assumir que a culpa é minha. Eu que estou ficando incomodado e eu que estou ficando estressado. Não tem a ver sobre ela. Mas é a nossa tendência humana. Tendência de fazermos aquilo que é fora dos padrões de Deus. Imagine você, agora. Você comprou uma passagem de avião. Você quer
ir para as suas férias. Você sabe o horário do voo, você sabe o número do portão, você conhece a estrutura do aeroporto. Se você não conhece, você chega lá e já começa a se ambientar. Mas você nunca embarca. Conhecimento não leva ninguém ao destino. Não adianta eu conhecer tantas coisas da palavra se eu não sou capaz de aplicá-las. E aí nós começamos a pensar: quantos cultos eu já fui na minha vida? Quantas vezes eu já ouvi sobre perdão? Quantas vezes eu já ouvi sobre amar o próximo? Da mesma forma, conhecer a Bíblia não vai salvar você. O que vai salvar você é apenas Deus. O Cristo que entra no teu coração, que começa a fazer parte do teu dia a dia, e aquilo motiva você a buscar a Bíblia. Aquilo motiva você a aprender mais sobre Ele. Aquilo motiva você a começar a colocar aquilo que está lá dentro em prática. Porque há a transformação não apenas do conhecimento, mas a transformação de viver aquilo que Deus tem para você. Frequentar uma igreja não salva ninguém. Ter pais cristãos não salva ninguém. É necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, não terá o que você fazer. Nicodemos, ele frequentava os cultos, servia no seu ministério, conhecia versículos na memória, mas no fundo a gente tenta conquistar a salvação pelos nossos próprios méritos, pela nossa capacidade. Eu sou capaz de fazer muitas coisas, mas muitas vezes não sou capaz de viver por aquilo que Cristo me chamou para viver. Você sabe por que Cristo aceita você? Porque foi o que Ele tinha em primeiro lugar. A motivação dele a estar aqui era dar a você a possibilidade de você ser salvo. Era dar a você a possibilidade de você encontrar um caminho. E às vezes, quando eu me torno religioso, eu entendo que o que eu preciso fazer para chegar até Deus. Quando eu acho que é a minha capacidade, eu começo a me esforçar, e essa é a principal pergunta que vem no meu coração. Por quê? Porque essa pergunta faz parte da religião. Se eu sou religioso, eu fico me perguntando o que eu preciso fazer para encontrar a salvação. Mas quando eu entendo o Evangelho, eu entendo que Deus veio até mim através de Cristo. E aí eu entendo que não é mais capacidade minha, que eu começo a andar de acordo com aquilo que Ele tem para mim. Nicodemos acreditava na conversa com Jesus que ele precisava aprender algo novo, para que aí de repente ele pudesse fazer milagres também. Olha, se eu for lá com aquele rabi, estou conjecturando, tá, gente? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu vou conversar com esse rabi, eu vou entender porque tantas coisas estão acontecendo, quais são os milagres, de que forma eu posso também ser parecido com ele. Como é que os milagres também podem vir através da minha vida? Porque tantas coisas estavam escritas no Antigo Testamento, e aí então ele imaginava: olha, se eu começar a andar com ele, de repente vou ter também o mesmo poder que ele, e aí eu também vou poder estar operando milagres. Mas o que ele não entendia é que ninguém entra no reino mudando comportamento. É preciso nascer de novo. João 3, 6, você que está com a Bíblia aberta, vamos continuar. A isto respondeu Jesus: em verdade, e em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade e em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Quando Nicodemos ouvia Jesus falando sobre um novo nascimento, ele ficava imaginando algo muito pontual. Como que eu vou nascer de novo? Se fosse hoje que a gente estivesse falando, de repente o pessoal, não com tanta sabedoria, já pensar no espiritismo, O cara morre e nasce de novo, de acordo com aquilo que ele foi, aquilo que não foi, tal, tem uma outra visão. Então Nicodemos estava lá sentado imaginando como um homem velho, como eu, pode nascer de novo. E Jesus estava falando não do nascimento real, mas da transformação através da sua palavra, um nascimento do Espírito. E um novo nascimento não é a reforma de uma velha vida, mas sim o início de uma nova palavra. Nascer de novo não significa mudar de igreja, não significa apenas abandonar os pecados, não significa tornar-se uma pessoa mais religiosa. Nascer de novo significa uma nova natureza. Qual a principal natureza que tem incomodado você e que tem te atrapalhado de buscar uma verdadeira vida com Jesus? O que você não consegue deixar para trás? O que te atrapalha ao ponto suficiente de pessoas, às vezes aquelas mais próximas, conhecerem você por causa dos comportamentos? Você de repente tem alguma ação, alguém olha aí, olha o velho Edgar aí. Você faz alguma coisa e a pessoa olha para você esquentadinho, como sempre. Você tem comportamentos que muitas vezes acabaram não ficando para trás. Quando você decidiu ter uma vida diferente, uma vida com a palavra, de repente você não entendeu que Deus não melhora o velho homem, Ele cria um novo homem, uma pessoa diferente daquela que era antes de você ter o contato com Ele, uma pessoa que muda muitas vezes os comportamentos porque entende aquilo que agrada a Cristo. Eu quero ser parecido com Ele. Como Ele agia nesses momentos? Qual era a capacidade que Ele tinha? Vamos imaginar lá, no momento que trouxeram a prostituta para Ele. O que será que eu faria? Será que eu faria como Jesus, que não tem pecado, que joga a primeira pedra? Ou será que eu daria pedrada? Quando eu escuto sobre relacionamentos que de repente não deram certo, sobre adultérios, coisas que acabaram acontecendo, e de repente alguém vem e fala para mim alguma coisa, eu já aprendi que deveria me comportar dessa forma. Está lá na palavra, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu não sei o que acontecia naquela casa, não sei quais eram os comportamentos daquele lugar, não sei o que aconteceu para que ele tivesse determinada atitude. Ou eu olho assim, eu sabia, desconfiei desde a primeira vez que eu vi os dois. Aquele cara lá não era flor de cheiro, aquela mulher lá, De repente eu estou vindo aqui na igreja e conheço tantas coisas e melhorei em algumas delas. Mas não é melhorar, é nascer de novo. Lá em 2 Coríntios 5,17 nos fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas mais antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Nada de reforma, uma nova criação. Imagine uma árvore doente. Nós podemos pintar o tronco, nós podemos cortar alguns galhos, nós podemos colocar algumas luzes bonitinhas nela para enfeite. Mas nós não podemos curá-la, porque o problema está onde? Na raiz. Qual é o pecado que está enraizado de repente no seu coração? Quais são as coisas que você tem dificuldade, que às vezes você tenta parar, eu tento dar uma caprichada, tento dar uma melhoradinha, mas a raiz é ruim, a raiz me incomoda, ela me atrapalha, mas eu vou deixando ela ali do lado, vou tentando enfeitar, vou tentando colocar um brilho, vou tentando passar uma tinta, mas eu não tenho a capacidade de arrancá-la fora. Eu não tenho coragem suficiente de ser humilde e entender que eu preciso não só modificar o meu comportamento, mas eu preciso arrancar
essa raiz. Eu preciso fazer com que tudo na minha vida seja diferente. Às vezes você veio aqui nessa noite, foi convidado, pensando, olha, eu vou para aquele lugar, eu posso receber uma palavra diferente, quem sabe Jesus vai resolver os meus problemas. Mas, assim como eu, muitas vezes foi à igreja, permitindo que ele fosse até tal ponto. Aquilo que era mais fácil, aquilo que era simples de eu entregar, e aquilo que não fazia parte, ou que não estava enraizados no meu coração. Às vezes eu estou aqui e quero paz, mas eu não me arrependo. Eu quero bênçãos, mas eu não entrego no meu coração. Eu quero o céu, mas eu não quero a cruz. Eu não quero passar pelo que Jesus passou. Eu não quero me humilhar da mesma forma com que ele foi humilhado. E aí sabe o que acontece? Eu não me disponho a nascer de novo. Deus não quer apenas mudar aquilo que você faz, Ele quer transformar você. O Espírito, Ele oferece aquilo que a religião jamais vai poder dar para você. Porque a religião vai ter as regras, ela vai ter o formato, ela vai ter aquilo que em algum momento as pessoas vão te julgar e vão te condenar. Mas quando você tem o Espírito Santo, você não se sente mais condenado porque você é capaz de mudar seus comportamentos. Você é capaz de lançar essa raiz fora. Você é capaz de não ficar lembrando aquilo que as pessoas fizeram para você. Olha, eu te perdoo. Mas aí você tem uma discussão de novo, não é a primeira vez que você faz isso. Você já teve esse comportamento outras vezes. E aí a gente vai remoendo, tanto aquele que achou que tinha sido perdoado, quanto aquele que falou que tinha perdoado. Aí vai aumentando as nossas dificuldades. E essas raízes vão se tornando cada vez mais profundas. Encerrando aquele versículo, João 3, de 7 a 8, a palavra nos fala assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Gente, nós entendemos quando o vento é forte, mas nós não vemos. Quando eu entendo que eu preciso nascer do Espírito, que eu preciso nascer de novo, seja através do meu batismo, através das águas, seja através do meu espírito que se posiciona na presença do Senhor, eu vou fazendo com que as coisas se tornem cada vez mais tranquilas. E eu vou observando muitas coisas na minha vida, assim como está escrito lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A religião pode até produzir a aparência, mas o Espírito produz os frutos. A religião ensina regras, mas o Espírito muda os meus desejos. Uma laranjeira só produz laranjas e ela produz com facilidade, porque é a natureza dela. Muitas vezes nós queremos produzir coisas que não são da nossa natureza. Quando você tem o coração voltado à palavra, quando você entende que Jesus é, os frutos são naturais. Eles não precisam ser forçados, porque você está vivendo através do Espírito. E assim como a laranjeira dá laranja, você, paz, amor, benignidade, fidelidade, domínio próprio. A pergunta, ela não deve ser: eu frequento uma igreja, logo tem atitudes semelhantes com a de Cristo. Mas a pergunta deve ser: existe evidência do Espírito Santo produzindo frutos através da minha vida? Eu tenho sido alguém que tem feito diferença na vida das pessoas? Como
as pessoas que estão próximas de mim, elas são recebidas, e como elas saem depois de terem um tempo comigo. Também aprendemos isso hoje na palavra. Quando ela vai falando sobre liderança, nós vamos, e eu fui associando algumas com relação àquilo que nós tínhamos hoje. Como são as pessoas que estão próximas a mim? Eu tenho produzido esses frutos na vida dela? Quando eu falo de Jesus, a pessoa olha para mim e ela entende que eu sou verdadeiramente um servo, ou ela tem dúvidas? Ou será que ela pensa assim, ele fala isso, mas vive aquilo? A religião se preocupa com as coisas que as pessoas veem. O Espírito transforma apenas aquilo que só Deus conhece. O que você tem vivido? Nicodemos, depois do primeiro encontro com Jesus, primeiro ele procurou, depois ele questionou, mas depois ele se posicionou. E depois da morte de Cristo, alguns discípulos não estavam lá, mas Nicodemos estava, porque ele entendeu quem Jesus era. Ele deixou de continuar querendo apenas as regras, aquilo que era correto para a sociedade da qual ele participava, mas ele começou a olhar de uma forma diferente. Se o louvor quiser subir. Nicodemos começou aquela noite pensando que iria ensinar algumas coisas para Jesus, mas ele saiu de lá precisando entender que ele deveria nascer de novo. Ele não rejeitou Jesus como a maioria dos religiosos daquela época fizeram, mas ele entendeu quem Cristo era e o que ele poderia fazer buscando ser semelhante com ele. Nicodemos não permitiu que a religião substituísse o seu coração e a sua transformação. A palavra de Cristo em Romanos 9 e 10 nos fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A entrada no reino não acontece pelos nossos méritos, acontece pela graça de Deus mediante a nossa fé. Eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos, aí no lugar onde você está. Talvez existam pessoas aqui que, semelhante a Nicodemos, frequentam igrejas há muito tempo, conhecem a Bíblia, oram, servem em algum ministério, mas de repente ouviram hoje sobre um verdadeiro encontro diferente de repente com aquilo que nós escutamos muitas vezes, de entendermos que era sobre a nossa capacidade e não por Ele ter nos amado. De repente você já viveu tantas outras coisas e também nunca teve a possibilidade de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O nascimento não é um convite para as pessoas ruins se tornarem melhores, mas é um convite para que a gente possa estar reavivando no nosso coração esse sentimento e esse amor por Cristo. Um amor verdadeiro, um amor simples, um amor que nos conduz à presença do Pai. E eu quero fazer um convite para você nessa noite. Importa-vos nascer de novo. Se você crê que para algumas dessas coisas você precisa nascer de novo, eu quero convidar você para estar se colocando em pé nesse momento, aí mesmo,
no lugar que você está. Vá se colocando de pé. Se você entende por Cristo que você precisa fazer essa oração de verdadeira entrega, de estar na presença de Deus, não ligue para o que a pessoa do lado vai pensar. Se você puder, então continue até mesmo com o seu olho fechado. Não tenha esse sentimento, mas vá se colocando de pé. Vá se posicionando para que nós possamos juntos estar orando a Cristo e colocando Ele como primeiro na nossa vida. Colocamos o nosso coração nesse momento na Tua presença, porque nós entendemos que na Tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações e há uma necessidade de nós irmos ao encontro do Senhor, Pai. E esse encontro pode ser um encontro que fará completa diferença nas nossas vidas. Que nós possamos ter um sentimento, Pai, de entendermos que tudo depende de Ti, que tudo retorna para Ti, que tudo é para Ti, Pai, e que a nossa capacidade ela é insuficiente para nós alcançarmos até mesmo a nossa salvação, Deus. Mas nós colocamos o nosso coração na Tua presença. Nós colocamos, Senhor, o desejo de não vivermos, Senhor, através de coisas que aprendemos ou que faz parte, muitas vezes, de um sistema de crença, de um sistema religioso, de um sistema, Pai, que não aponta para o Senhor. E nessa manhã nós queremos que o nosso coração, Pai, esteja apontado para esse lugar, que nós possamos sair daqui no centro da Tua vontade, que nós possamos sair daqui entendedores que a Tua palavra é tudo o que nós precisamos, Pai, que é a Tua palavra que nos leva para um lugar seguro, que é a Tua palavra que nos leva para a Tua presença, que é a Tua palavra que nos coloca no centro da Tua vontade, Pai. E que isso depende apenas de nós. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós quebrantamos o nosso coração, quando nós entendemos, Pai, quem Tu és, nós entendemos para onde nós vamos. É necessário nascer de novo, é necessário deixar o velho homem para trás, é necessário abandonar aquilo que tem nos incomodado, os nossos pecados de estimação, a forma com que nós agimos, a forma com que muitas vezes andamos e repercutimos através da nossa vida. Pai, nós queremos entregar o nosso coração na Tua presença. Pai, nós queremos entender tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue cuidando das nossas vidas, Pai. E que não saiamos daqui nessa noite sem entregarmos ao Senhor de forma completa o nosso coração. E é que através dessa palavra, e que através daquilo que vamos colocar em prática no dia a dia, as pessoas entendam que nós nascemos de novo, que nascemos para andarmos com o Senhor e para representarmos quem o Senhor é aqui nessa terra. Por isso nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.